se você chegou até aqui é porque você está procurando dicas sobre Bangkok. Em primeiro lugar, a gente queria te falar que a gente tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos de dicas das mais diversas, que vão desde onde se hospedar, o que fazer, onde comer, enfim. O que você quer saber agora é sobre os templos da Tailândia, não é? Templos de Bangkok. A gente vai te contar tudo e o vídeo vai começar agora. Vem com a gente! Fatih Guedes está sem tênis. Sem tênis, porque afinal de contas a gente vai entrar num templo agora, que é o templo do Buda de Esmeralda, e é necessário fazer o quê? É necessário tirar os sapatos, já que eles entendem que o sapato está cheio de impurezas, já que é o sapato que conecta o nosso pé com o mundo terreno, né? Não pode nem filmar, nem fotografar. Então a partir desse ponto aqui, a gente só vai te deixar imaginar como é que é depois no final que a gente vai te contar. Quando a gente fala assim, o templo do Buda de Esmeralda, a gente imagina que é um Buda de esmeralda gigante, né? Só que na verdade não, o Buda em esmeralda, que não é de esmeralda, mas sim de jaspe, ele tem mais ou menos 66 centímetros de altura e é o Buda na pose de yoga. E aí o que acontece? É muito legal perceber, não só pelo fato de que lá dentro não pode tirar foto, não pode fotografar, mas pelo fato de que existem muitas pessoas que são praticantes da religião, que estão meditando lá dentro, apesar de todo o tumulto, todo o barulho, enfim. Então é algo muito curioso de se observar, não só pela grandiosidade em si, mas por conta de toda a representação que isso tem para o povo budista. Caminhando lá do Grand Palace, onde fica o Buda de Esmeralda, a gente veio aqui até o Wat Po. Esse aqui que é o templo onde fica o famoso Buda deitado, né? E aí a gente chegou aqui, então custa 200 bahts pra gente que é estrangeiro. E além disso, você ganha uma garrafa de água por ingresso. E no final do Buda deitado aqui tem um ritual que você pode fazer, que é o seguinte: tem 100 potinhos ali e em cada potinho você tem que depositar uma moeda. E aí eles mesmos já disponibilizam aqui um potinho que custa 20 bahts com as moedinhas para você ir jogando uma por uma. Então, prosperidade, gente. Eu vou fazer meu ritual porque já fizemos isso outra vez, tá dando certo, viu? Existem as vestimentas adequadas para poder fazer a visitação a cada um dos templos aqui na Tailândia. O ideal é que você esteja, né, com os ombros cobertos e as pernas cobertas também. Mas, no entanto, como a gente está num lugar em que é muito calor, eles entendem que não necessariamente a pessoa vai estar usando uma blusa maior ou uma calça comprida. Então eles disponibilizam aqui para aluguel, e esse aluguel na verdade é gratuito, bastando que você deixe e traga uma foto, né, uma ID, que no nosso caso seria um passaporte. O budismo na verdade é a religião que acredita em fazer o bem para todas as espécies, todas as pessoas, além de ser também a religião que valoriza muito o agora, já que só o agora existe, não existe o ontem e não existe o amanhã. Então isso reflete muito na maneira, inclusive, com que os tailandeses nos tratam no dia a dia. Então você sente, né, realmente uma leveza, uma paz, uma tranquilidade, tanto em falar, quanto em se mover, quanto em existir mesmo. E isso é muito legal de perceber, já que principalmente é uma coisa que foge tanto dos nossos costumes, né, do nosso dia a dia.
O budismo, então, ele começou há mais de 2.500 anos, quando o príncipe indiano, que vivia dentro do seu castelo, protegido de todo o mal, decidiu sair. E aí, a partir daí, encontrou, então, doença, encontrou pobreza, encontrou diversas coisas com as quais ele não estava acostumado. E o conjunto de ensinamentos do budismo, né, é denominado como Dharma, onde o principal ensinamento é, então, viver o agora. E é bastante curioso, assim, e legal perceber isso na prática, né? Já que é algo que foge tanto do nosso dia a dia e dos nossos costumes, principalmente pelo fato de que a gente vive ansioso e vive procurando pelo dia de amanhã sem nem aproveitar o dia de hoje. O nosso calendário é o calendário gregoriano, que considera o nascimento de Jesus Cristo como o nosso ponto de partida aí para a contagem dos dias. Já no caso deles, então, eles consideram a data de morte de Buda para ser, então, o ponto de partida da contagem dos dias deles, né? Então, enquanto a gente está em 2019, eles estão em 2562. E caminhando, a gente veio até aqui o ferry que vai nos levar do outro lado do rio, onde fica o Wataru. Lado do rio aqui, saindo de Wat Po, a gente chegou em mais um templo, que é o Wataru. Esse aqui que é o chamado Templo do Amanhecer e que foi construído no lugar onde tinha um outro templo, mais ou menos em 1700 e pouco. Nesse templo aqui você não vai encontrar uma imagem histórica de Buda, mas o grande atrativo aqui, na verdade, são as construções, né? Esses prédios, essas torres que estão aqui em volta, já que elas são feitas de porcelana colorida e também de conchas. A gente está achando aqui um pouco mais tranquilo também, mais tranquilo, por exemplo, do que o Grand Palace, então acho que aqui vai dar para entrar na vibe de tranquilidade do templo, né? Direto de Bangkok. Valeu, PI! Hora de começar a nossa jornada aqui de hoje e a primeira parada é aqui no templo do Wat Saket. Esse templo aqui, que na verdade é também conhecido como o Templo da Montanha Dourada e que te dá acesso então a um templo muito bonito e com uma paz assim diferenciada depois de você subir mais de 340 degraus, né, amor? É isso aí. Com calorzinho aqui de Bangkok, gente, ó, é teste, viu? Vambora então. Vambora lá. E aqui no Templo da Montanha Dourada a gente conseguiu perceber algumas coisas que diferem esse templo dos demais. O primeiro é a localização do templo, né? O templo ele fica no alto de uma montanha artificial, montanha essa que foi construída em cima de um mausoléu onde eram enterrados os corpos dos budistas, de muitos dos budistas. Isso por si só já é uma curiosidade. Uma outra curiosidade também é o fato de que para entrar aqui não precisa tirar o sapato, né, amor? É engraçado. Isso é bem curioso. E aí mesmo lá fora, tendo a indicação de que não precisava tirar o sapato, muitas pessoas tiravam, acho que por força do hábito mesmo, né? Então a gente achou que é diferente, vale muito a pena você vir, até pelo fato de que rezam as lendas, né? Dizem as lendas que alguns restos mortais de Buda estão aqui. E esses restos mortais teriam sido então trazidos da Índia. E apesar da subida ser 340 degraus, né, mãe? É, 344. 44 é leve, né? É relativamente leve, assim, não cansa. O que cansa mais mesmo é o calor, mas os degraus eles são bem curtinhos, bem pequenininhos, assim, então você sobe rapidão. Mas, como o Jairo falou, tudo que sobe e desce, bora descer. Bora. E
agora a gente chegou aqui a mais um templo, esse que fica bem próximo ao Templo da Montanha Dourada. Esse aqui que é o Templo do Teto de Aço. É um templo bem curioso, principalmente pelo fato de que ele tem uma construção arquitetônica bem diferente dos demais templos da cidade de Bangkok. E além disso, a entrada é gratuita. Existe, na verdade, só uma recomendação ali de que se faça uma doação, né? A doação que tem a intenção de manutenção do templo, mas é facultativa. É bonito, então é diferente, e uma coisa bem legal é que ele é um pouco menos turístico. Então aqui você consegue sentir muito da paz que se fala dos templos budistas, né? Essa paz que é difícil de reconhecer quando a gente está num templo daqueles mais movimentados, cheios de turistas, principalmente turistas chineses. Em toda a entrada de todos os templos, você vai perceber que existem algumas regras de conduta que devem ser observadas caso você queira fazer a visita. Aqui no Templo do Buda de Ouro, uma das regras de visitação é a impossibilidade de filmar lá dentro. E o que acontece, assim, na verdade, o Templo do Buda de Ouro, ele é um dos menos turísticos, né, apesar de ficar em Chinatown, que é uma região bastante movimentada, mas é bem legal vir conhecer porque aqui dentro tá a estátua de ouro maciço, a maior estátua de ouro maciço do mundo, que é a estátua de Buda, com 3 metros de altura e que por muito tempo, durante a época da guerra, foi escondida, já que as pessoas, né, os tailandeses não queriam que essa estátua fosse considerada como uma estátua muito valiosa. Mas no final das contas o mundo acabou descobrindo o valor dela, já que uma estátua toda feita de ouro, vocês conseguem calcular quanto é que é o preço dela? Eu não tenho nem ideia. Não tem jeito. Nem ideia. Vamos lá ver então.